Então a gente já diz aqui, ênfase na aplicação da interpretação constitucional, supremacia constitucional e máxima efetividade das regras e princípios adotados na Constituição. Então aqui eu estou dizendo que essa ênfase, essa aplicação, ela está no bojo do novo CPC, tá? Volto a dizer, por isso que eles incorporaram aqueles princípios, etc. Da corrida, né? Canoti, aí tem vários autores que têm essa corrente e tal, e Canoti, ele trata dessa questão do sistema como um todo, a Constituição, inclusive até a Constituição, ela é interpretada às vezes em partes. Ela não é interpretada, né, como se fosse um sistema, né, Regina? Você sentiu, né, se lembrou dessa parte aí. Então, ele traz muito essa questão da necessidade de se ver a Constituição enquanto um todo, e não aquela parte diz isso, que não tem nada a ver com a outra, não. Ela é um sistema que vai ter coerência. Começa lá no direito da propriedade e função social, lá no artigo 5º, a gente para ali. Se a gente chegar, por exemplo, até o 170, a gente tiver aquele mesmo viés da dignidade da pessoa humana. No 170, tem todos os princípios da ordem econômica, imagine, ou seja, do mercado, tem um inciso que fala lá. E denota, se não me engano, dentro dos princípios da ordem econômica, a necessidade de que se observe o princípio de valor social da propriedade e, inclusive, de que investir e cuidar do meio ambiente onde atua, ou seja, mais uma responsabilização no mundo do meio ambiente e também do meio ambiente do trabalho, mas que está dentro de uma parte da Constituição que muitas vezes a gente segue direto. Porque quem vai ver lá o princípio da ordem econômica? Né? Fala lá 170. Aí fala aí que, enfim, a gente tem que ver a norma como a sociedade muda, as normas também não... Aquela ideia de que o código teria que albergar todas as situações possíveis é utópica, né, gente? Não tem a menor condição. Então, a gente também tem que ter essa visão de que as coisas mudam, evoluem. Aí o Supremo aí dando as decisões agora reconhecendo até fora da literalidade da Constituição, né? Mas foi aí uma interpretação de atualização, a questão da união homoafetiva, por exemplo, e tem outros casos, enfim, essa questão de reprodução humana, enfim, está se atualizando aí, essa necessidade mesmo, não tem para onde fugir, não. E os valores da Constituição conferem legitimidade a todo o sistema. O que é valor da Constituição? São os princípios, né? São os princípios e a nossa Constituição é carregada de princípios. Só para contextualizar, porque eu não disse direitinho, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, tem que ponderar. Tem que haver um equilíbrio aí de codificação, tá nas desequilibradas, mas tem que haver. E, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social e observar os princípios. Aí um deles é a propriedade privada, e aí a gente tem a radiação lá do quinto, que é a função social. Logo em seguida, função social da propriedade, então no 2 tem a propriedade privada e no 3 função social da propriedade, que é o que acontece lá no quinto, também faz isso. No inciso fala da propriedade privada e embaixo da função social. E ao final, defesa do meio ambiente, quer dizer, a gente às vezes não chega na ordem econômica e financeira para ler, porque não está dentro do nosso âmbito de visada, digamos assim, de topologia. Por isso, quando a gente chama atenção para uma varredura sistêmica, é um pouco isso. Conhecer um terreno onde a gente vai trabalhar. E o código fala, lembra que eu disse para vocês, no artigo 8º, ele fala, né, proporcionalidade, razoabilidade, o CPC, né, o artigo 8º, ele fala disso aí. E aí as exigências aí da adequação e exigibilidade, né, por que está sendo feita essa hermenêutica baseada na legislação, mas nos princípios? Qual é a atualização da norma, digamos assim, que eu preciso fazer nesse caso? Em que contexto ela foi feita? O que é que ela não está regulando nessa situação social? Aí o juiz vai, pela sua motivação, dizer por que foi necessária aquela interpretação. Então, digamos que a gente tivesse lá naquele caso que tratava da ditadura, né, aquele artigo que tratava da ditadura, então a gente teria que contextualizar essa tampinha aqui. Ah, não, pensei que tinha caído. Obrigada. Contextualizar porque não se aplicaria e tal, e qual o princípio que ela violaria e tal. E aqui diz dessas exigências, o da razoabilidade, esse princípio ele é utilizado até para controle de constitucionalidade, digamos que você tem uma lei estadual, enfim, que ela seja contrária à Constituição, e aí o juiz vai dizer que ela não é razoável dentro daquele contexto, ou é o princípio também de proibição de excesso, que é justamente quando o legislador
infraconstitucional excedeu aos poderes, né, violou a Constituição, etc. Então, é utilizado esse. Então, o princípio é o da proporcionalidade, razoabilidade ou proibição de excesso, que é, no final é a mesma coisa, que exige esses requisitos aí. Quem trata disso? Dworkin. Tem a questão de Alexi, né? Que pessoal, eu usei muito no mestrado, mas agora no doutorado já estou vendo que, na verdade, ele traz uma técnica de ponderação que ele é muito também como se fosse uma lógica, e isso não funciona na prática. Né? O que a gente tem que ter em vista, hoje com o Dworkin, eu acho que evoluir, naquele sentido que eu disse para vocês. O ordenamento vai oferecer a solução justa sem invalidar outro princípio, que a Alex faz muito isso. Quando há choque, um fica invalidado, é uma questão lógica que pode ser perigosa, o que é, para mim, maior importância, pode não ser para outro. Né? Então, na verdade, é mais essa interpretação como sistema, aplicando o princípio que eu disser que se aplica àquele caso, mas justificando o porquê da exigibilidade e a razoabilidade. E aqui, a gente já disse isso, não adianta mudar a lei se a gente continuar com a mesma cabeça, né, gente? Não adianta mudar a lei que está lá. Tutela de evidência, tutela de urgência, que eu coloco lá. Segundo processo cautelar, que nem existe mais, que o Código extinguiu o livro de processo cautelar, não adianta. Então, a gente tem que ter essa atuação transformadora. Eu não falo só do juiz, eu estou falando de todos que lidam com o processo. Os advogados também. A gente tem que ter essa relação também com todos que atuam mesmo, porque há uma importância de que todos atuem como se fosse uma equipe. Né? Colaboração, todos né? Pensam, colaboração, exatamente. Aí aqui só que a gente já disse que o positivismo, aquele estritamente, né, o legalista, só leva em conta a norma, deixando de considerar os objetivos sociais e os princípios. Segundo Dworkin, princípio é um padrão que deve ser observado não porque vai promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Então aqui, veja, afasta completamente. O positivismo não aceitava esse diálogo do que é moral, do que é justo, o que é legal. Aqui a gente vai, o que é legal, o que é constitucional, o que é justo. Tá? É nessa dimensão que a gente está. Está dando para... Eu estou falando muita viagem. Tá? Hoje a mudança da TR para o PCA já é isso, né? Um respeito aí aos princípios. E que a gente tem uma brecha de saber se a gente vai calcular a partir de agora, se a gente vai recalcular o STF. Quer dizer, veja, é uma situação bem contextualizada no setor de cálculos, digamos assim. Que... Não, você é do cálculo. Fátima trabalhou lá em Barreiros, inclusive os próprios juízes já estão discutindo muito essa... E aí, como é que vai ser? O caso se passou, isso aqui, qual o momento, né? Repete, Fátima, por favor, que teve gente que acho que não ouviu. É a questão agora da mudança da TR dele. Pronto, aí isso já está gerando uma série de discussões que a gente não chegou, logicamente, a uma conclusão, mas vai ser um caminho dialogado. Você queria falar? Quem foi que levantou a mão aí? Não, acho que passou. Já se entregou, né? A calculista com problemas de hermenêutica e aplicabilidade. Tá vendo? Começar a conversa aqui na tanta viagem. Mas então, é justamente um ponto que a gente vai ter que abrir um recorte. E o recorte não é só do aspecto do cálculo. Às vezes a gente recebe uma demanda na vara que mais parece assim, eita, não, vai ser preguiça de trabalhar de calcular. Não, na verdade, a gente precisa ver o efeito prático do que a gente vai fazer. Porque qualquer coisa que a gente decida vai repercutir, inclusive, nas outras carteiras, né? Se a gente espera alguém recorrer, por exemplo, e pedir a aplicação e a gente vai enfrentar a crise na casuística, é diferente da gente ter uma iniciativa de ofício. A lei diz que na execução a gente tem que iniciar de ofício as ações, enfim, é uma situação de liquidação nova. É diferente da situação de que já está líquida. Então, tudo isso vai ter que ser enfrentado e vai gerar incidentes. E desde o voto da secretaria até o julgamento de impugnações ou de embargos, ou que seja no momento do abortino, a grave petição e lá em cima, enfim. Então, para a gente ver que lá dentro da carteira de cálculos, a gente vai ter um desdobramento que vai irradiar, né, ao longo de todo o sistema construído de interpretação e de aplicação. Né? Aqui eu vou passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como o processo civil estava ainda arraigado a situações que não se aplicavam mais.
Aqui, o que gerou toda essa onda da instrumentalidade do processo foi esse estudo que foi feito, né, Mauro Capelletti Gard, em 1973, na Itália. Eles fizeram uma pesquisa nos países da Europa para saber quais eram as causas da morosidade da justiça ou obstáculos ao acesso à justiça. E aí identificaram, a principal coisa era a falta de assistência judiciária, a falta de coletivização das demandas, que ainda a gente sofre com isso, porque a gente tem todo um problema na prática para desenvolver. E o terceiro era... Na topologia, mas a parte de processo coletivo foi vetada integralmente. Se eu não me engano, existia uma previsão do código novo para... E não evoluiu, né? Não, acho que foi vetado. A gente pode desdobrar melhor quando a gente andar mais. Morre de medo, assim, né? É um receio muito grande dessa... Da demanda individual e coletiva, foi isso mesmo. Agora Tem um detalhe, eles disseram o seguinte, que se for, aí é onde está a interpretação, se for para as razões do veto, parece que a justificativa é de que o sistema já previa, no inciso ou no dispositivo anterior. Não sei se estou falando aqui coisa fora do contexto. Mas na prática, não vai deixar. E na prática do mercado, né? Esse código, se vocês observarem, e a gente sabe disso, né? Ele foi muito construído, assim, boa parte, né, pelos advogados, que a parte dos honorários ela é bem esmiuçada, aquela questão do julgamento cronológico, né? Aí vai ter julgamento cronológico, exceto se, exceto se, exceto se. Então, eu acho assim, que como a gente vive muito num sistema representativo, vamos para o macro, né? Um sistema representativo, de delegação total, de democracia, ou seja, eu voto, não me lembro mais nem que eu votei, e a pessoa está ali. Então, quem exerce essa função, ou seja, quem representa, está tendo um espaço político diferenciado na sociedade, é fato, né? A articulação política de grupos assim vai gerar, obviamente, um efeito que vai trazer também para o sistema de legislação da gente. Então, não é nem algo pernicioso ou algo engendrado por um grupo que seja advogado, que seja juiz. A verdade é que, nesse contexto de sociedade que a gente vive, que a gente delega completamente, os que recebem a delegação são grupos de poder e de representação, dentre eles os advogados. E aí, talvez atenda, ou pelo menos atende, se não atende a sociedade, é um discurso do que se diz que a sociedade diz, né? De que o juiz está decidindo, dizendo que restou provado ou que restou aplicável. E aí eles querem que agora a gente diga e diga incompleto. Fica a dica aqui, então, de um módulo que eu acho indispensável para a atividade que a gente exerce, de teoria da argumentação e de interpretação. E aí, na verdade, módulo, obviamente, com turmas menores para se discutir. Por quê? Porque a gente não tem um trato de cientificidade na aplicação de normas. Não tem. A gente não diz lá que o argumento convenceu ou não. A gente não consegue identificar, por exemplo, o que a gente chama de entimema. Muita gente diz que se decide por entimema, ou seja, escolho primeiro o que eu vou decidir, para depois eu caminhar com os dispositivos que eu vou aplicar, ou com as normas, ou com as provas que eu vou dar um valor maior. Né? Então, você decide primeiro para poder depois fundamentar. Por quê? Porque é um recorde de raciocínio, é humano isso pode acontecer, está dentro dos processos lógicos de construção de raciocínio de conhecimento. Né? Então, assim, a gente precisa se ferramentar também, mais cientificamente, para também responder a essa demanda da sociedade, ou essa demanda desse discurso que está se dando que a sociedade espera da gente, de explicar o porquê. Eu cheguei ali, mas o caminho que eu percorri foi esse, e no meu recorte lógico e sistêmico eu cheguei dessa maneira. Até porque as instâncias superiores precisam também identificar. Se você não explica dele, você pode estar muito convicto, a sua prova toda naquele sentido, mas se você não explicar bem direitinho como é que você entendeu aquele porquê e qual foi o fundamento, a instância superior, obviamente, não vai saber. Né? E aí, como eu disse, daí já começa a fugir do controle democrático, do Estado Democrático de Direito. Necessita de um controle daquela argumentação, fundamentação. Você desviou aquilo por isso, você pode fazer isso? Pode. Agora, fundamente para que as instâncias revisoras, até as próprias partes, saibam exatamente por quê, para poder recorrer adequadamente e as instâncias superiores a analisar. E aí a gente tem também, desde 85, veja, antes da Constituição, José Carlos Barbosa Moreira já dizia da função social do processo civil. Então, veja, essa corrente é super antiga, tem vários processualistas. O Cândido Rangel Camargo, porque a obra dele, a primeira, pelo menos a que eu tenho, é de 86, antes da Constituição. Acho que eles bebem até década de 70 anos, não sei. Justamente foi a partir da escola italiana. Sim. O processo como comunidade de trabalhos, o juiz como coordenador da comunidade de trabalhos, sempre tentando tirar essa perspectiva do duelo para o tal do processo. E foi o que desencadeou foi essa obra aí, né, Acesso à Justiça, essa pesquisa que foi feita, etc. Eu quis trouxe para vocês só para vocês verem que antes da Constituição, não foi a Constituição que inventou a roda, né?
Ela não inventou a roda, já era uma corrente que vinha muito antes disso. Essa obra é muito boa, é excelente, quem não conhece. E Barbosa Moreira, qualquer coisa que ele escreve, eu gosto. Eu gosto, gosto muito dele. Bom, então aí, esse movimento dos princípios que constam na Constituição, tem gente que fala que é constitucionalização do processo, você já deve ter ouvido, ou tutela constitucional do processo, ou direito constitucional processual. Isso aí é utilizado como sinônimo, tá? Aqui eu trouxe um autorzinho que eu sei que Regina... eu mostrei, foi, Regina? Você vai gostar. Esse João Batista Heckenhoff, o doutor Sérgio Torres gosta muito dele, eu também gosto muito dele. Que ele fala que a hermenêutica tem que ser aplicada sob 3 perspectivas. Os valores que o juiz tem, que nós temos os nossos valores. O mundo do jurisdicionado, ele diz que se você descer, não é nem descer, né? Se você se vir no mundo do jurisdicionado, aquele mundo do jurisdicionado vai abrir um universo para você. E é verdade. Né, Marcelo? A gente não fazia muito isso lá, na 10ª vara? Esse é mais antigo, mas eu gosto muito também, que é o Porta Nova. O pessoal já deve o Porta Nova é muito citado por todos os que a gente... esses que a gente analisou, que ao final tem a bibliografia para vocês, as referências para vocês se situarem, caso queiram consultar, né? E social e política, que é o fato social, e ele diz que toda decisão é um ato político, né? O ato do juiz julgar é um ato político. Então, isso aí é mais uma fontezinha só para vocês saberem, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Pronto, agora vamos chegar nos artigos. De 1 a 12 é aqueles que eu falei. Eu vou passando rapidinho, se tiver alguma dúvida, tiver rápido demais, vocês falam, a gente vai, porque a gente praticamente já comentou muita coisa, já tem aí, tá? E a dúvida é a seguinte, quando a gente terminar esses artigos, quero saber se vocês vão querer que intervalo ou não, se a gente corre um pouquinho. Ou quer agora intervalo, o que vocês acham? Agora, pronto. Então tá, a gente volta mais fresquinho, só pra gente passar os artigos, são 15. É 15 mesmo, eu vou dar uma de Bedel. Agora vamos pra gente não almoçar muito tarde, não demore muito não. 10, né? São 10. Então, esse é o nosso artigo 1º. Então, como eu disse, de 1 a 12, ele fala que são as normas fundamentais do novo CPC. Artigos de 1º até 12. Tá? Então, aí o artigo 1º. O processo civil será orientado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição, observadas as disposições do Código. Então, aqui ele fala valores, que são os princípios constitucionais, e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Aí o quê? O processo civil será orientado, disciplinado e interpretado, que foi o que a gente disse desde o início, tá? Eu fiquei falando mais do mesmo, porque é o nosso artigo 1º aqui. Ele está incorporado isso aí. Não tinha isso. Isso. Aí inverteu essa ordem e, pela tradição de se trabalhar com o Código de Direito. Exatamente. E aí faltou eu dizer, Milton, que eu ia até falar, quando a gente falou da Constituição, na verdade, o Código de 39, que é mais próximo da CLT do que o de 73, ele dava alguma liberdade para o juiz interpretar. E quando veio de 73, que ele veio na chamada, da época do golpe, quer dizer, ele começou a ser gestado depois do golpe militar de 64, né, que eles chamavam a era de chumbo da ditadura. Então, esse código de 73, ele nasceu nessa época. E aí, o pouco de avanço que tinha no de 39, ele tirou, que era justamente alguma liberdade do juiz, como o Milton está dizendo, que o de 73 não tinha, né? Então, quer dizer, no de 39 ele tinha, de 73 tirou. Porque aí a ditadura é o processo como é que fala? De progresso do Brasil. Inclusive, é dali que vem na bandeira ordem e progresso. Aliança para o Progresso. Né? É dali que vem. E aí, o que é que acontece? Eu disse que o positivismo ele se incorporou no ensino porque ele começou a ser ensinado nas escolas militares. O berço do positivismo é o Rio de Janeiro, mas depois houve uma transferência para Recife. Clóvis Bevilacqua, Silvio Romero, inclusive o professor Zé Geraldo, Regina, lá do doutorado, contou uma história de Silvio Romero que eu não fui conferir, mas o professor Zé Geraldo disse, quem sou eu para discordar? Ele disse que Silvio Romero foi reprovado na banca de doutorado já para defender a tese, porque a banca fez uma pergunta
E ele disse, eu não vou responder isso porque isso é metafísico. Ou seja, não era de acordo com o positivismo que ele incorporou, que é de Augusto Comte, na verdade. Né? Eu nem falei a origem de Augusto Comte. E que, na verdade, é isso. A gente, às vezes, vai para uma posição de extremo para dizer do que tem de ruim, mas, assim, é importante dizer que sistematizar é relevante. Né? Esse aspecto do positivismo que vai para o extremo da praxis e que vai para o extremo da ordenação, da organização, que fala em conhecimento científico como conhecimento para o progresso e pelo progresso, não deixa de ser um discurso. Mas, do ponto de vista da aplicação prática, a gente precisa de sistemas. A gente, fora de sistemas, se sente meio assim, como a gente está hoje em dia, inclusive, meio numa nebulosa, meio solto. E isso não é justo do ponto de vista da democracia, que a gente não tenha sistemas. Agora, também a gente não pode usar o sistema como um bem maior do que o valor que informa o sistema. É bem pontuado. Que o escravo, que o juiz era escravo da lei. A gente não pode ter essa concepção no Estado democrático de direito. É bem pontuado quando o Milton fala que a Constituição é depois do Código de 73, porque, na verdade, a gente esquece que veio a Constituição depois e tem que ir buscar nela algo que agora já está dito. Por quê? Porque aqui é depois de 88. Nós, na realidade do processo do trabalho, voltando para aquela nossa noção de construção integrada, nós bebíamos das diversas fontes de uma maneira diferente dos outros ramos processuais. Então, essa coisa imanentista, que nas teorias da ação você diz que cola, que descola, não, a gente nunca teve muito essa dificuldade. A gente sempre foi instrumental e tentou ampliar esse diálogo, né? Mas, se em 70 não existia a referência, era algo mais ditatorial, a gente estava preso mais no positivo, né? Não tem, na exposição, tanto, não sei se você lembra quando a gente falou de topologia, exposição de motivos, se a gente tiver a curiosidade de ler do de 73, né? Nessa exposição de motivo do de 73, obrigada, querido, eles falam sobre revisão de código e vão citar várias fontes do processo civil, do direito civil, nas várias escolas científicas de estudo do processo civil. Não se fala na sociedade brasileira, não se fala nos fins da norma. Então, assim... Importadas da Europa, né? Isso. Regras e que, importadas na verdade, da Europa. Assim, tem essas duas questões. Assim, não é que eles são perversos ou maus, é porque era o que estava no discurso corrente. Estava posto. É o que estava então, posto. A gente segue essa onda, né? Enfim, vamos lá. E, assim, isso reflete, as fala, a Justiça do Trabalho realmente nunca teve muita dificuldade de beber das fontes, como ela diz, né, de outros sistemas. Mas há uma crítica também, de algum tempo para cá, dos concursos jurídicos. Porque, queira ou não, às vezes a gente pode receber juízes em que tem uma formação mais civilista, ou do processo civil. E aí ele traz ou não, ele carrega aquele conservadorismo. Né? A gente trabalhando com minuta de decisão também. Discutindo sobre a aplicabilidade até de precedente. Eu lembro que o assistente anterior que eu trabalhei... Não, mas eu vou fundamentar que você não aplica a OJ, acho que a 386, aquela que tem... Pronto, a contadora vai me ajudar. Que fala do repouso, repercussão da repercussão. O TST fala que é bis in idem. É que é número eu não decoro, 394. Aí eu disse, não, veja, eu não estou deixando de aplicar 394. Eu estou explicando como é que acontece a conta. Não precisa falar que eu deixei de aplicar 394. A minha conta, ela segue essa lógica. Tá, vamos fazer a tabelinha da conta. Então, às vezes, tem isso. Às vezes a gente está preso ali numa argumentação que é mais... E é interessante porque isso tem tudo a ver com a forma de cálculo mesmo. Tem gente que não entende por que tem que repercutir. A gente já teve uma discussão sobre isso com as aulas de José Aparecido, né? Na própria escola judicial. O pessoal de cálculo e de assistente de cálculo de sul e de sudeste diz que a nossa conta bate. E que não é bis in idem. Mas está lá posto, escrito. Mas você tem que entender como é que é feita a conta. Porque, assim, a gente não faz a conta e, às vezes, não sabe como é feita a conta. Você pensa que é feita de uma forma. Por isso que é importante essa integração. E duas coisas que eu esqueci de dizer, queria dizer bem rapidinho para vocês. Uma coisa que Fátima lembrou, que o direito civil também foi constitucionalizado, digamos, em 2002, que ele tem função social do contrato. É uma leitura maravilhosa, quem tiver interesse nessa parte. Então, até o direito civil já tinha se constitucionalizado e o processo civil... Não, né? Então, veja, o direito civil, que é muito mais, né, privatista, etc., enfim, o processo civil também, mas, enfim, o direito civil regula as relações. Enfim, o bichinho, ele era de 16, né, coitado? Ele estava sofrendo mais. Ele se modernizou. E outra coisa... Ele é mais antigo do que a ponte giratória, eu acho que é de 1920, a ponte giratória aqui do Recife. E a importância, gente, dentro daquela corrente hermenêutica que eu passei aqui para vocês, que fala da interpretação, historicidade, facticidade e tal, é a integração com outras áreas. Esses hermeneutas todos, eles já dizem isso. A importância, não a importância não, a essencialidade de a gente dialogar com outras áreas. Então, porque às vezes uma pessoa que não é da área de direito, já deve ter acontecido com vocês, de falar alguma coisa que você estava muito convicto da sua posição e, de repente, alguém que é de outra área dizer um negócio que você fala,
Nossa, peraí, tem razão. Que caminho é esse que eu estou adotando, que eu mesmo disse que tem que ser assim, assado, que tem que ser... E, de repente, a gente do direito não consegue ver coisas que outras pessoas de outras áreas conseguem ver, né? Então, essa integração com outras áreas é essencial. É como eu digo, os servidores, todo mundo tem que ser uma equipe. E lá na Vara, pelo menos, e Renata, da mesma forma, a gente trabalha em equipe, é conversando. E aí, o que você acha disso? Diz que isso traz para a gente o melhor caminho, ainda que depois a gente mesmo veja que aquele caminho não era tão bom, mas foi naquele momento melhor, depois a gente achou outro. É por aí que tem que ser. Vamos lá. Aí o artigo 2º ele já traz a questão do princípio dispositivo e impulso oficial, que isso o código anterior já tinha, sem muita novidade. A ação começa por iniciativa da parte e o processo segue pelo juiz, né? Impulso oficial, exatamente. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, com referência à arbitragem e ênfase na conciliação. Esse é o artigo 3º. Então, ele repete o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, fala da arbitragem, que ele fala assim, a arbitragem é permitida, né, nos termos da lei, que daí ele privilegia, digamos que tenha tido uma decisão arbitral, e aí... Ele fala, inclusive, outros métodos, né, no parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes. A solução do percentual que a gente falou agora, você falou da insalubridade, da periculosidade, não vamos negociar e aplicar 10%, né? Que isso traz a celeridade e todo mundo concordou, quem é que vai discordar? Se as partes estão querendo, o juiz está concordando também. Boto logo todo mundo para falar. Eu digo, quem sou eu, né? Se eles estão concordando, eu não vou exatamente. desconcordar. Então, e aí ele faz essa ênfase na conciliação, tal, embora ele permita, o código vocês vão ver nos artigos, permita que a parte dispense a audiência de conciliação. Nós já não temos isso, né? Vai ter que ter audiência, você querendo ou não. Não, mas vai ser televisionada. Agora não, adorando essa parte ela está anunciando, a gente não vai dizer agora não. Ela vai dizer eu queria televisionado, minha gente. Eu não vou mais nem para escrita, eu vou dar a sentença assim. Então, no minuto 7, o pessoal quando for ler o recurso, no minuto 7 restou provado. Quem quiser que mande os assistentes decupar. O princípio, a gente já passou, peraí. 4º, princípio da razoável duração do processo, incluindo a fase satisfativa. Ele repete o que a Constituição já diz, que o processo tem que ter a sua duração razoável, mas ele inclui a fase satisfativa, que é aquela história, às vezes ganhou e não levou, né? Seguiu até rápido, mas chegou na execução um parto, né? Um romance inacabado, então, enfim. E guarda coerência também, Lu, com a questão da fase de cumprimento, porque se a gente está falando de entrega, a execução vindo para dentro, ou seja, não é que é a execução agora é do que é que é o sincretismo, que já tinha sido adotado em uma das reformas a partir de 90, né, que o Código foi reformado a partir de 90, tiveram várias reformas até 2004. Então, a gente guarda coerência, porque, na verdade, a solução integral do mérito hoje envolve também a fase de cumprimento, que é uma fase, não é autônomo do ponto de vista processual, digamos assim, né? Aquele que participa do processo deve comportar-se com boa-fé. Aí, ali já tinha o dever processual das partes, que era o artigo 14, que dizia, né, um dos incisos era esse, agora é o artigo 5º, então ele privilegia também essa questão da boa-fé. E ele fala da boa-fé não só de quem participa, mas fala também do juiz, da boa-fé na aplicação da lei. Então, veja que... né? Dever de comportar-se, né? Não é uma coisa... Parece ser mais colaborativa a expressão. De boa-fé, aquela coisa... Depois, quando a gente falar da cooperação, a gente vai... O dever de comportar-se, exato. É verdade. Porque que lá era tem como se aquela fosse... perspectiva mais medieval do duelo, né? Então, você deve. Aqui é o comportamento que dever ser é uma coisa mais relacional, digamos assim, que o pessoal tem feito umas relações, não que... Até vou mostrar para vocês que eu trouxe uma coisa que o Júlio César Weber disse, que eu não concordei muito com ele. Eles estão fazendo umas relações, às vezes, dizer tem correspondência, não tem, dizendo o que eles acham que tinha, e nem sempre a gente concorda, né? Eu vou dizer para vocês o que o Júlio Weber disse, que eu não concordei muito. No de 73 está assim, são deveres das partes e das partes. E dos que, de alguma forma, participarem do processo, né? E é de cima para baixo. Que era aquele terceiro. Aí fala, justamente... proceder com lealdade e boa-fé, no inciso 2º, que é justamente proceder com lealdade como um dever. Aqui é um dever de comportar-se. Né? É sutil, mas na linguística devem trazer explicações mais concretas do que eu estou tentando dizer. A pretensão é que seja mais colaborativa e menos inquisitiva, né?
É isso, aí ele traz essa diferenciação. Mas, de qualquer forma, a correspondência que a doutrina diz que é o 14, embora não seja literal, seria uma correspondência parcial.